Fala galerinha, tudo bem com vocês? Na figura ao lado nós temos um bloco que está imerso em um líquido de densidade ρ, mas uma das faces está em contato com a parede, ou seja, não existe líquido naquela região. Você sabe me dizer para onde é que está o empuxo? É de baixo para cima? É da esquerda para a direita? E você sabe calcular matematicamente o valor dessa força? Bom, se ficou curioso, então acompanhe esse vídeo. Bom pessoal, atente a esta figura e perceba a distribuição de pressão, ou seja, onde tem uma região amarela maior, significa que vai ter uma maior pressão. Bom, nós sabemos que a pressão hidrostática ela se comporta como uma função linear, não é verdade? Ela é a pressão externa, então vamos inicialmente dizer que a pressão atmosférica é fornecida aqui, mais ρgh, onde ρ, pessoal, vai ser a densidade do líquido. Então, se ela se comporta desta maneira, ou seja, linearmente, eu vou fazer essa distribuição. Sempre que nós tivermos aqui uma mesma altura, no caso aqui HA, ou seja, na face superior do cubo, todos os pontos estão à mesma pressão. Na face inferior, como a profundidade que esta face está da superfície vai ser maior, nós certamente vamos ter uma pressão maior também. Agora, entenda que nesta face lateral, nós vamos ter uma pressão variável. Então, eu vou dividir esse problema em dois casos. Primeiro, a gente encontra a componente vertical do empuxo, que vai ser aqui de baixo para cima, tendo em vista que a pressão embaixo é maior do que a de cima, então a força de pressão de baixo vai ser maior do que a de cima. E depois nós vamos calcular uma componente de empuxo horizontal. Tudo bem? Me acompanhe. Bom, nosso primeiro passo, então, vai ser calcular esta componente vertical. Visualize. Como é que eu calculo força de pressão? Só para a gente relembrar, pressão a gente calcula como a componente normal da força que está atuando ali, ou o módulo desta, né? Eu vou representar assim, isso aqui não é o número 1, tá? Esse símbolo representa a componente normal, ou seja, perpendicular da força. Então, eu vou pegar o módulo disso, dividido pela área, tudo bem? Ou seja, vamos ver como é que vai ficar a força aqui embaixo. A componente vertical do empuxo, eu vou chamar assim, é Y, vai ser a força de pressão que empurra para cima, menos a força de pressão que empurra para baixo. Esta força que empurra para cima vai ser do tipo pressão, olha só, vezes a área. Então, perceba, a pressão aqui embaixo vai ser P0 mais ρgHb vezes a área. Vamos chamar aqui a aresta do cubo de L. Então, nós vamos ter aqui L ao quadrado menos a força que empurra agora para baixo. Esta força vai ser calculada como a pressão vezes a área. Ao fazer essa subtração, nós vamos poder cancelar P0. E ao cancelar P0, nós vamos colocar em evidência ρg L ao quadrado e vai surgir HB menos HA, tudo bem? Neste caso, HB, que é isso tudo, menos HA, vai ser, de novo, L. Então, nós vamos ter aqui ρgL ao cubo. Isso vai ser a componente da força na direção Y, tudo bem? De baixo para cima. Bom, agora vamos entender o que vai acontecer desse lado aqui. Pessoal, sempre que a gente tem uma grandeza variando linearmente, a gente sempre pode usar a ideia de valor médio. Então, ao invés de eu observar essa pressão variando linearmente aqui, ó, de cima até embaixo, eu posso imaginar uma distribuição de pressão que vai gerar a mesma força. Da seguinte maneira, veja só, imagina que eu vou pegar esta região que está ausente de pressão, né? Que não tem pressão, e vou colocar esta distribuição de pressão aqui embaixo exatamente aqui. Você percebe? Ou seja, eu vou pegar um valor constante de pressão, que é exatamente esse aqui, ó. Imagina que essas setinhas estão representando a magnitude da pressão, embora a pressão não seja uma grandeza vetorial, tá? É só uma ilustração. Então, eu vou pegar esta distribuição de pressão e vou jogar aqui em cima. Eu poderia imaginar uma distribuição de pressão, de que forma? Varrendo toda esta figura aqui em vermelho. Professor, e como é que eu calcularia o valor desta pressão? Lembrando que se uma grandeza varia linearmente, nós podemos pegar o valor médio e, coincidentemente, o valor médio é a média aritmética, somente para as grandezas que variam linearmente. Essa seria, então, a altura
média que nós precisaríamos utilizar. Professor, qual é esta profundidade média? É a média aritmética destas duas profundidades. Ou seja, eu estou trocando uma integral e estou utilizando o valor médio. Sendo assim, o meu segundo passo vai ser calcular matematicamente quanto iria valer x. Tudo bem? Perceba o seguinte. Para calcular o x, eu vou ter que calcular a pressão vezes a área. Mas quem é a pressão aqui na altura média? Seria P0, não esqueça da pressão atmosférica, mais ρgh médio, vezes, coloca a área numa boa, L ao quadrado, sem problemas, tudo bem? Pressão vezes área. E aí depois você poderia substituir quem seria o H médio desta forma. Legal? Tendo estas duas componentes, nós podemos agora escrever qual é o empuxo resultante desta forma. Bom, então essa seria a expressão do módulo dessa força de empuxo. E professor, para onde é que seria essa força, na verdade? Professor, e para onde é que seria essa força? Ela seria inclinada? De fato, ela seria inclinada desta forma. Ela teria uma inclinação em relação à vertical. Sempre é importante observar se o teu enunciado garante que nesta região não vai ter líquido. Se ele garantir, nós podemos usar essa ideia de empuxo não arquimediano. Bom, existem diversos empuxos não arquimedianos. Os empuxos arquimedianos, mais uma vez, são aqueles calculados como ρvg. Existem empuxos que ainda são de baixo para cima, na vertical, porém não são calculados dessa forma, então não são empuxos arquimedianos. Bom, se você gostou desse conteúdo, curte aí, dá um like, compartilha nas tuas redes sociais para que mais pessoas consigam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para as notificações. Bom, eu vou ficando por aqui e até mais.